Hoje vamos abordar um tema essencial para quem quer entender a inteligência artificial moderna: os grandes modelos de linguagem, também conhecidos pela abreviação de LLMs, do inglês Large Language Models. Você já se perguntou o que são tokens, transformers ou fine tuning? Nesse vídeo vamos elencar todos esses termos técnicos de forma simples, prática e rápida. Não vamos apresentar os termos do glossário em ordem alfabética, e sim dividido por domínios. Além disso, vamos pronunciar todos os termos deste glossário em língua inglesa, e aqueles termos para os quais existe a tradução, vamos também citar o nome do termo em língua portuguesa. Prepare-se para um glossário completo. Vamos lá? Vamos iniciar o nosso glossário pelos termos fundamentais. Vamos iniciar com LLM, Large Language Model, ou Grande Modelo de Linguagem. LLM é um modelo de IA treinado para entender e gerar texto, usando redes neurais com bilhões de parâmetros. Exemplos famosos incluem o DeepSeek, de neural do momento, ou o grande modelo de linguagem do momento, o GPT-4 e o Llama. Tokens são unidades de textos processadas pelo modelo. Por exemplo, a frase Olá Mundo pode ser dividida em tokens como somente Olá, vírgula, Mundo e exclamação. Arquitetura Transformer. O coração dos LLMs é a arquitetura Transformer, que usa mecanismos de atenção para analisar relações entre palavras. Foi introduzida pela primeira vez em 2017, pelo artigo Attention is all you need, ou seja, atenção é tudo o que você precisa. Parâmetros. Parâmetros são os neurônios do modelo. Quanto mais parâmetros, exemplo, 175 bilhões no GPT-3, maior a capacidade de aprendizado. Attention Mechanism, ou mecanismo de atenção. Isso significa como o modelo decide onde prestar atenção em um texto. Zero Shot Learning. O modelo responde a tarefas sem treinamento específico. Por exemplo, pedir para traduzir uma frase sem ter sido treinado em tradução. Few Shot Learning. O modelo resolve tarefas com poucos exemplos no prompt. Exemplo, dar 3 frases em francês e pedir para traduzir a quarta. Self-Supervised Learning, ou aprendizado autossupervisionado. É o treinamento sem rótulos humanos, onde o modelo aprende prevendo partes ocultas do texto. Por exemplo, o céu é Generative versus Discriminative Models, ou modelos generativos versus modelos discriminativos. Generativos, eles criam texto, como por exemplo o GPT, e discriminativos classificam, como por exemplo o BERT. Agora vamos para outro domínio, o domínio de técnicas de representação e busca. Word2Vec é uma técnica para criar embeddings de palavras capturando relações semânticas. Embedding Similarity, medir quão semelhantes são dois embeddings, que são vetores de palavras. Cosine Similarity, ou similaridade de cossenos, métrica para comparar embeddings com base no ângulo entre eles. Knowledge Graphs, ou grafos de conhecimento, estruturas que representam relações entre entidades em um formato gráfico. Agora vamos para termos do domínio de treinamento e ajustes de grandes modelos de linguagem. Dados de treinamento. LLMs são alimentados por dados de treinamento massivos, como livros, artigos e sites. Mas cuidado, vieses nos dados podem afetar as respostas. Fine Tuning, ou ajuste fino. O Fine Tuning é o ajuste do modelo para tarefas específicas, como tradução, suporte técnico, usando dados especializados. Prompt Engineering, ou engenharia de prompt. Prompt Engineering é a arte de criar instruções claras para obter melhores respostas do modelo. Por exemplo, explique como LLMs funcionam, usando analogias para iniciantes. Bin Search é um algoritmo que escolhe a melhor sequência de palavras mantendo múltiplas hipóteses durante a geração. Loss Function, ou função de perda, mede o erro do modelo durante o treinamento. Quanto menor, melhor o aprendizado. Overfitting, também conhecido como sobreajuste, quando o modelo memoriza os dados de treino e performa mal em dados novos que nunca foram vistos. Quantization, ou quantização, significa reduzir a precisão numérica dos parâmetros para tornar o modelo mais leve. RLHF, que é uma sigla que significa Reinforcement Learning from Human Feedback. Isso significa ajuste do modelo com feedback humano para alinhar respostas a valores éticos.
Activation Function, ou função de ativação. Essas funções são extremamente importantes para as redes neurais, e elas vão decidir se um neurônio vai ser ativado ou não caso uma informação importante chegue ao mesmo. Por exemplo, temos funções de ativação como ReLU, sigmoide e tangente hiperbólica. Alignment, alinhamento. Isso aí visa garantir que o modelo siga instruções e valores humanos. Anomaly Detection, detecção de anomalias. Identificar padrões incomuns em dados. Autoencoder, modelo que aprende representações compactas de dados. Batching, ou loteamento, processar múltiplas entradas simultaneamente para eficiência. Causal Language Modeling, modelagem que prevê a próxima palavra com base no contexto anterior. Curriculum Learning, treinamento que começa com exemplos fáceis e progride para os difíceis. Data Augmentation, aumento de dados, técnicas para expandir o conjunto de dados, exemplo, rotação de imagens, sinônimos em texto. Decoding Strategy, estratégia de decodificação. Como modelo, escolhe as palavras durante a geração, exemplo, grid search ou busca gulosa e amostragem. Domain Adaptation, adaptação de domínio, ajustar o modelo para um domínio específico, por exemplo, medicina, direito. Dropout, técnica para evitar overfitting, desativando neurônios aleatoriamente durante o treinamento. Early Stopping, parada antecipada, interromper o treinamento quando o desempenho para de melhorar. Embedding Layer, camada de embedding, camada que converte palavras em vetores numéricos. Ensemble Learning, aprendizado por conjunto, combinação de múltiplos modelos para melhorar a precisão. Feature Engineering, engenharia de características, criação de atributos relevantes a partir dos dados brutos. Gradient Clipping, corte de gradiente, limitar o valor do gradiente para evitar explosões durante o treinamento. Hyperparameter Tuning, ajuste de hiperparâmetros, otimização de parâmetros como taxa de aprendizado e número de camadas. Inference, inferência, processo de gerar respostas a partir de um modelo treinado. Knowledge Distillation, destilação de conhecimento, transferir conhecimento de um modelo grande para um menor. Layer Normalization, normalização de camada, técnica para estabilizar o treinamento de redes neurais. Meta-learning, modelos que aprendem a aprender, exemplo, few-shot learning. Multitask learning, aprendizado multitarefa, treinar um modelo para realizar várias tarefas simultaneamente. Neural Machine Translation, NMT, tradução automática usando redes neurais. Normalization, ou normalização, técnicas como batch norm para melhorar a convergência do modelo. Out of Distribution Detection, detecção de fora da distribuição, identificar dados que o modelo nunca viu durante o treinamento. Prompt Tuning, ajuste de prompt, adaptar o modelo ajustando apenas os prompts, sem modificar os parâmetros. Reinforcement Learning, aprendizado por reforço, treinamento baseado em recompensas e penalidades. Self-Attention, mecanismo que permite ao modelo focar em diferentes partes do texto. Sequence to Sequence, também conhecido como Sec to Sec, modelos que transformam uma sequência em outra, por exemplo, tradução. Future Forcing, técnica de treinamento onde a saída correta é fornecida como entrada no próximo passo. Self-Supervised Learning, treinamento onde o modelo gera seus próprios rótulos a partir dos dados, por exemplo, prever palavras ocultas. Transfer Learning, reutilizar um modelo pré-treinado em uma nova tarefa, ajustando-o com menos dados. Pre-training, treinamento inicial com um grande conjunto de dados para aprender representações gerais. In-Context Learning, modelos que aprendem a realizar tarefas apenas com exemplos fornecidos no prompt. Masked Language Modeling, técnica onde o modelo prevê palavras ocultas em um texto. O BERT faz isso muito bem. Model Distillation, transferir conhecimento de um modelo grande para um menor, mantendo a precisão. LoRA, Low Rank Adaptation, técnica para ajustar modelos com poucos parâmetros. É ideal para fazer um fine-tuning eficiente. PFT, uma sigla para Parameter Efficient Fine-Tuning, métodos que ajustam apenas uma pequena parte dos parâmetros do modelo. Catastrophic Forgetting, quando o modelo esquece tarefas anteriores ao aprender novas. Gradient Descent, algoritmo de otimização que ajusta os parâmetros do modelo para minimizar erros. Backpropagation,
método para calcular gradientes e ajustes de pesos durante treinamento. Scaling Laws, leis que descrevem como o desempenho do modelo melhora com mais dados e parâmetros. Agora vamos para o domínio de palavras que estão no contexto de geração de texto e decodificação. Bin Search, algoritmo que mantém múltiplas hipóteses durante a geração de texto para escolher a melhor sequência. Top K Sampling, seleciona as próximas palavras apenas entre as K mais prováveis. Top P, Nucleus Sampling, seleciona palavras com probabilidade acumulada até um limite P, permitindo mais diversidade. Chain of Thought Prompting, técnica que faz o modelo pensar passo a passo para resolver problemas complexos. Agora vamos para termos relacionados a arquiteturas e técnicas avançadas em LLMs. Encoder-decoder, arquitetura usada em tradução. O encoder entende o texto e o decoder gera a saída. Mixture of Experts, também conhecida pela sigla MOE, divide o modelo em especialistas que ativam apenas partes relevantes da rede. Sparse Attention, atenção restrita a partes do texto para economizar computação, exemplo, os longformers. Retrieval Augmented Generation, também conhecida como RAG, combina geração com busca em base de dados externa para respostas precisas. Transformer XL, extensão do Transformer que lida melhor com textos longos, mantendo memória de contextos anteriores. Longformer, Transformer otimizado para textos longos, usando atenção esparsa para reduzir custo computacional. Multimodal Models, modelos que processam múltiplos tipos de dados, como texto, imagem e áudio. Manifolds, espaços matemáticos onde dados complexos são representados de forma simplificada, usados em aprendizado de máquina para reduzir a dimensionalidade. Termos relacionados ao domínio de avaliação e métricas. Perplexity, perplexidade. Mede quão bem o modelo prevê um texto, quanto menor, melhor. Human Evaluation, avaliação manual de respostas por humanos, crucial para nuances subjetivas. Blow Score, métrica para avaliar traduções ou geração de texto, comparando com referências humanas. Hood Score, usado para avaliar resumos, medindo a sobreposição de palavras-chave. Meteor, métrica que considera sinônimos e estrutura gramatical para avaliar texto gerado. F1 Score, combina precisão e recal para avaliar classificadores. Agora vamos para palavras do domínio de infraestrutura e implantação. Model Serving, processo de disponibilizar modelos para uso em produção. Latency versus Throughput. Latência é o tempo para uma resposta única, Throughput é o número de respostas por segundo. Hardware Acceleration, uso de hardware especializado para acelerar treinamento e inferência. API Inference, uso de APIs para acessar modelos em nuvem. API Rate Limits, limites de requisições por segundo em APIs de modelos. ONNX, Open Neural Network Exchange, formato para interoperabilidade entre frameworks de IA. Hugging Face Transformers, biblioteca popular para trabalhar com modelos de linguagem. LangChain, framework para construir aplicações com LLMs, integrando ferramentas externas. Vector Databases, bancos de dados otimizados para armazenar e buscar embeddings. Palavras do domínio: ética, segurança e governança. Red Teaming, testar modelos com prompts maliciosos para identificar vulnerabilidades. Bias Mitigation, mitigação de vieses, técnicas para reduzir vieses no modelo. Fairness, garantir que o modelo trate todos os usuários de forma justa. Explainability, explicabilidade, tornar as decisões do modelo compreensíveis para humanos. Model Cards, documentação que descreve o propósito, desempenho e limitações de um modelo. Ethical Guidelines, princípios para o desenvolvimento e uso responsável de IA. Differential Privacy, protege dados de treinamento para evitar vazamento de informações sensíveis. Adversarial Attacks, tentativas de enganar o modelo com entradas maliciosas. Model Robustness, ou robusteza do modelo, capacidade do modelo de manter desempenho sobre condições adversas. Palavras do domínio, desafios e éticas. Alucinação, hallucination. Alucinação ocorre quando o modelo inventa informações, como datas ou fatos incorretos. É um grande desafio para a confiabilidade. Viés, bias. LLMs podem replicar vieses presentes nos dados de treinamento, como estereótipos de gênero ou raça. A ética na IA é crucial nesse ponto. AGI,
Artificial General Intelligence, IA com habilidades cognitivas humanas amplas, ainda um conceito teórico, mas será que ele está próximo de chegar? Agora palavras dos termos de conceitos avançados. Embeddings. Embeddings são representações numéricas de palavras. Palavras similares têm embeddings próximos no espaço multidimensional. Temperatura, temperature. Ajustar a temperatura controla a criatividade do modelo. Alta temperatura igual a mais aleatoriedade. Baixa igual a respostas conservadoras. Zero Knowledge Proofs. Métodos para provar algo sem revelar informações subjacentes. Federated Learning. Treinamento distribuído, onde os dados permanecem nos dispositivos dos usuários. Neural Architecture Search. NAS. Uso de IA para projetar automaticamente arquiteturas de redes neurais. AutoML. Automatização do processo de construção e ajuste dos modelos de Machine Learning.